Boa noite, professor Fabrício. Estou vindo aqui para apresentar o trabalho sobre orçamento familiar. E vamos lá. Bom, o orçamento principal dessa família é de R$ 13.306. Suas despesas conseguem chegar a R$ 12.601, sobrando somente R$ 704,97 para investimento ou poupança. Na tabela, a gente consegue identificar que a alimentação é um dos maiores gastos da família. A alimentação é algo essencial, mas a gente percebe que tem um exagero, pois 30% da sua renda é destinada a ela. Então, o ideal seria ser de 15% a 20%. Logo abaixo vem lazer, educação, e outras despesas que também têm um peso muito grande em cima do orçamento familiar. Com o orçamento familiar, a gente consegue, e com a tabela de despesas, a gente consegue ver as entradas e as saídas e assim organizar de uma forma mais eficiente e tranquila o orçamento dessa família. Avaliamos o orçamento dessa família com a regra do 50-30-20, que é um método muito simples. 50% são para necessidades essenciais, 30% é para lazer e desejos e 20% é para poupança ou investimentos. No caso dessa família, observamos que 76% da renda está sendo utilizada para necessidades essenciais, que é um valor muito acima do recomendado. Isso significa que o orçamento está desequilibrado, porque quando as necessidades consomem quase tudo, automaticamente falta espaço para lazer, qualidade de vida e principalmente uma construção de uma segurança financeira. Essa avaliação 50-30-20 mostra que é a clareza onde está o problema e por onde devemos começar os ajustes. Com base em tudo que eu venho falando, a gente fez uma projeção de uma forma que a família consiga economizar. E nisso conseguimos ver que dá para economizar 1.430 por mês com os ajustes, sem ser drásticos. Essa redução seria focada na alimentação, no estilo não essa família deixando de comer fora, evitar desperdício, diminuir gastos excessivos com a comida, também com lazer, que no caso seria só reorganizar as atividades, ir para lugares mais baratos, ir para eventos gratuitos, ir para parques, algo sem ser muito caro. Tem a telecomunicação, que no caso seria uma reorganização de plano. Exemplo, com base em tudo que eu venho falando, a gente fez uma projeção de uma forma que a família consiga economizar. E nisso conseguimos ver que dá para economizar 1.430 por mês com os ajustes, sem ser drásticos. Essa redução seria focada na alimentação, no estilo não essa família deixando de comer fora, evitar desperdício, diminuir gastos excessivos com a comida, também com lazer, que no caso seria só reorganizar as atividades, ir para lugares mais baratos, ir para eventos gratuitos, ir para parques, algo sem ser muito caro. Tem a telecomunicação, que no caso seria uma reorganização de plano. Exemplo, streaming. A gente consegue fazer alguns cortes com os streaming, plano de internet. A gente consegue procurar um plano mais barato, que cumpra o que você já tem, só mesmo para reduzir os custos e criar novos hábitos. E agora, fazendo esses cortes, em vez de sobrar 704, iria sobrar muito mais, que no caso seria 2.135, permitindo criar uma reserva de emergência, iniciar os investimentos ou só realmente reduzir as dívidas. Nas metas de curto prazo, a gente
O foco é organizar a vida financeira da família, adotando novos hábitos. No caso, seria registrar todos os gastos, todas as despesas em uma planilha ou um aplicativo, mesmo só para a família entender para onde está indo o dinheiro dela. Criar um limite para compras no supermercado, evitando desperdício ou compras por impulso. Revisar e renegociar os streaming, como eu já tinha dito, reduzindo os valores mensais, cortar despesas desnecessárias, principalmente alimentação da casa ou lazer excessivo. E começar realmente a formar uma reserva de emergência, guardando parte da economia prevista para o mês. Essas ações trazem um controle e aumentam a sobra do mês para dar início aos próximos passos. No médio prazo, a família começa a estruturar um crescimento financeiro, e ações são direcionar a parte fixa da renda para investimentos, usando bancos digitais, com rendimento automático ou CBDS de liquidez diária. Organizar o plano de quitação de imóvel destinado mensalmente em um valor que não comprometa as contas. Reavaliar o padrão de consumo anual, ajustando os gastos para liberar mais recursos para investimento. Evitar novas dívidas de longo prazo, priorizando sempre o pagamento à vista ou parcelando em curto prazo. E com essas medidas, fortalece o patrimônio e aumenta a segurança financeira dessa família. Já no longo prazo, o foco é garantir estabilidade financeira para a família. No caso, seria manter consistência no investimento, aumentar aportes conforme a renda vai crescendo, complementar ou adiantar a quitação de um imóvel, eliminando maiores custos fixos, construir um patrimônio sólido, diversificando investimento de renda futura, criar objetivos de longo prazo, como aposentadoria programada ou uma compra de um bem maior, sempre priorizando o planejamento e disciplina. Continuar controlando os gastos, seguindo um orçamento equilibrado para não voltar a ter um ciclo de aperto, um ciclo que não tem uma reserva de emergência e acaba que não tem como se proteger de imprevistos. Com as ações acima, a gente consegue, as ações citadas, a gente consegue garantir uma tranquilidade financeira e uma liberdade de escolha para o futuro. Já para o cronograma de implementação, organizamos tudo com fases definindo o que será e como será feito. Na fase 1, no primeiro ano, o foco é na estabilidade. Registrar os gastos, reduzir a categoria acima do ideal, que no caso seria a de necessidades, economizar mensalmente e montar uma reserva. Na segunda fase, seria de 2 a 3 anos, que seria o crescimento, fazer apostas em investimentos, organizar a quitação de um imóvel, controlar o consumo e evitar novas dívidas. Na fase 3, é a partir do 4º ano, que no caso seria o foco na independência, que no caso seria manter investimentos, consolidar patrimônio, planejar objetivos futuros e garantir uma estabilidade financeira. Esse cronograma mostra que não é só metas, mas exatamente como a família deve executar para as próximas fases. Bom, professor, foi isso. Espero que tenha contemplado tudo que tenha solicitado e tenha uma boa noite.